boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao CNN Líderes, o seu encontro exclusivo com os executivos que comandam as maiores empresas brasileiras. O mundo corporativo ainda é dominado por homens, mas a nossa entrevistada de hoje é a prova de que, claro, as mulheres também são capazes de liderar. Seu desafio atual é comandar a filial brasileira de uma empresa global de tecnologia. Ela também é conhecida por sua luta em favor do meio ambiente e da igualdade de gênero. Na vida pessoal, eu revelo um segredinho dela contra o estresse, a dança de salão. Afinal, Tânia Consentino, presidente da Microsoft Brasil, a vida de hoje nos exige cada vez mais jogo de cintura, não é mesmo? Bem-vinda ao Líderes, Tânia. Olá, boa noite a todos e todas. Prazer enorme estar aqui com você. Eu acho que a gente precisa sempre buscar um balanço e um equilíbrio emocional para poder ter um bom desempenho na vida profissional e na pessoal. E a gente tem que buscar algumas válvulas de escape. A dança é um prazer para mim, realmente uma válvula de escape. Se bem que a gente não tem muita oportunidade para sair para dançar nessa pandemia. E meus cachorrinhos, que eventualmente vocês vão ouvir latir, apesar de estarem na sala lá, são outras válvulas de escape e uma fonte de prazer aqui enorme para Tânia, a minha válvula de escape é a yoga e 2 molequinhos que eu tenho lá em casa, que ó, dão um trabalho e tanto. Tânia, vamos começar pela pandemia, que eu acho que mudou a vida de todo mundo e também das empresas de tecnologia. Como é que a Microsoft se coordenou, se organizou para dar conta dessa imensa demanda que surgiu com o coronavírus? A gente vê que, infelizmente, não é raro a gente ter instabilidade em aplicativos, até mesmo no Microsoft Teams. Explica para a gente um pouco como vocês se organizaram. Bom, a primeira coisa, quando a gente foi impactado, como qualquer outra empresa, pela pandemia, e aí com a solicitação de lançar o trabalho remoto, foi ter um olhar primeiro para os nossos colaboradores. Então, como que a gente poderia apoiá-los e apoiá-las para que pudessem vivenciar esse momento tão complicado? O trabalho remoto para a Microsoft não é uma novidade. As nossas ferramentas habilitam o trabalho remoto, colaborativo e produtivo. Só que esse isolamento social tem impactado muito as nossas equipes. A gente colocou praticamente de uma vez quase 150 mil funcionários trabalhando de casa. Então, o nosso primeiro momento era como que eu garanto que essa equipe está bem amparada, está conseguindo manter seu equilíbrio entre vida pessoal e profissional, porque as barreiras hoje se confundem, as fronteiras se confundem, e como que a gente garante que eles estão conseguindo desempenhar suas atividades com produtividade e eu vou falar muitas vezes isso, com equilíbrio mental. No segundo momento, a gente olha para os nossos clientes, para os nossos parceiros e para os nossos clientes, e aí teve uma demanda enorme pela infraestrutura. E num primeiro momento, nós tivemos que investir. Aqui no Brasil mesmo, nós temos vários data centers, mas nós tivemos que investir num curtíssimo prazo de tempo para um reforço da nossa infraestrutura. E é lógico que em alguns momentos a gente teve um volume de pessoas muito maior do que o esperado, porque o tempo de reação foi muito curto. Mas ao longo do tempo a gente não só veio melhorando a infraestrutura, como também veio aperfeiçoando as ferramentas, porque a forma de usá-las também mudou. As nossas necessidades são diferentes. Então isso nos permitiu também aprender com a crise e melhorar as ferramentas ao longo dessa jornada que não acabou. Explica para a gente de uma maneira prática o que é esse reforço de infraestrutura, porque quando você fala num data center, eu imagino um galpão cheio de computadores ultramodernos. Do que nós estamos falando? Você teve que fazer quantos desses galpões? Explica para a gente de uma maneira prática o que foi esse desafio. Exatamente, a gente tem galpões enormes, com montes de servidores dentro, né, que tem capacidade computacional, capacidade de armazenamento, e essa nossa rede de computadores se chama Azure, e a Microsoft é o provedor de nuvem que tem o maior número de data centers certificados, porque a gente precisa ter
certificações de acordo com as normas onde a gente está inserido no mundo. Então, se você tivesse uma concentração de infraestrutura num único lugar, seria mais fácil e rápido a reação, mas a gente teve que, ao mesmo tempo, investir em máquinas em diferentes lugares do mundo, inclusive no Brasil. A gente reforçou essa infraestrutura, quer dizer, trouxemos mais máquinas. Só que essas máquinas se alimentam de energia. Então, aí você precisa garantir que a infraestrutura de energia seja capaz de alimentar com segurança essas máquinas. Então, esse foi um dos grandes desafios e a gente acabou, acho que lidando até muito bem, porque num curto espaço de tempo a gente já tinha superado esse momento. Também nada impede de levar alguns clientes para data centers fora do Brasil. A gente tem muitos clientes multinacionais que acabam, quando você não tem problema de data residence, você pode rodar os seus aplicativos em qualquer lugar, desde que não tenha um problema de latência. Então, a gente disponibiliza essa grande rede interconectada de computadores para todos os nossos clientes. Mas é uma responsabilidade enorme, porque a gente vê infraestruturas, setores de saúde rodando na nuvem cada vez mais, e essa transformação digital ela foi acelerada depois da Covid. A gente diz que toda empresa vai ser uma empresa de software, porque a gente percebeu que a continuidade do negócio hoje veio através da pegada digital. Então, é importantíssimo que a gente continue reforçando as infraestruturas, e isso é o top priority, né? A prioridade número 1 para mim no Brasil. E uma outra preocupação com o cyber, mas que depois eu falo um pouquinho mais para você. Vou pegar o lado humano da sua primeira resposta, Tânia, que você disse dessa preocupação com os funcionários, e você mencionou, acho que umas 2 vezes, a questão da saúde mental. E a gente vê isso de uma forma muito forte nas pessoas em isolamento social. Como é que vocês estão trabalhando essa questão dentro da Microsoft, a forma com que o home office afeta a saúde mental dos seus funcionários? Importante considerar que não é o home office em si, é um trabalho isolado. A gente praticamente cortou as nossas conexões com o mundo externo, então está todo mundo trabalhando muito isolado, fazendo um número enorme de reuniões por ferramentas como essa. Nós estamos usando aqui o Skype, podemos usar o Teams. O nosso cérebro ele não está preparado para ficar atento a um único componente, que é aqui a tela do meu computador. A gente tem toda uma interação com o ambiente e a gente observa. Então, enquanto eu estou aqui, eu estou vendo um barulho da rua, ouvindo o barulho da rua, vendo o meu colega que teve uma reação corporal diferente, o outro que está fazendo um ruído, e isso ajuda o nosso cérebro também a desestressar. O fato de você estar olhando continuamente para diferentes pessoas numa reunião de computador, ela tem um desgaste cognitivo que o mercado está chamando de Zoom fatigue, né? Uma fadiga pelas ferramentas que a gente está usando. Então, a grande pergunta é como que a gente diminui essa fadiga, como que a gente diminui ou cria um espaçamento entre as reuniões, como que a gente evita marcar reuniões, começar essas discussões no horário de almoço. Porque nós, dentro das nossas casas, eu, por exemplo, faço almoço para minha família todos os dias. Tem mães precisando, mães e pais fazendo almoço e participando do almoço com os seus filhos todos os dias, ou colocando as crianças na escola. Então, como que a gente aprende a respeitar esses momentos? Então, tivemos muito diálogo para poder entender quais eram as restrições de cada colaborador, requer muita empatia da liderança, e da liderança e com a gente mesmo, porque não é porque eu, como líder, sou menos afetada por isso. Então, não é o home office, mas é a circunstância em que nós somos colocados no home office que afeta. Então, o que a gente fez de forma pragmática foi essa preocupação com as restrições de cada colaborador. Nós aumentamos os pontos de conexão, as pessoas precisam falar. Então, o que a gente chama de one-on-one, a conversa minha com os colaboradores em diferentes níveis. A gente criou um Pets Day, então, para os amantes de cachorrinho, fizemos um dia dos pets virtual. A gente faz café da manhã virtual, onde enviamos cesta de café da manhã para a casa dos funcionários. E criamos até uma licença remunerada para casos que necessitem ou fazer um acompanhamento de saúde para a família, ou até para poder reduzir o seu estresse. É uma licença remunerada de até 12 semanas.
fora uma série de e-learnings, de bem-estar, de equilíbrio, de saúde mental. E independente da pandemia, até antes dela, a saúde mental ela passa a ser um componente importantíssimo de saúde do trabalho. Então, já era uma discussão dos executivos antes da pandemia, e isso foi agravado. Então, a gente tem disponibilizado consultas em especialistas, gratuitas para os nossos funcionários familiares, essa licença para que as pessoas tenham o direito de se afastar e adaptar sua rotina e sua estrutura de trabalho à sua estrutura, à sua nova estrutura familiar, e muita conversa contínua. Numa entrevista recente, Tânia, você disse que estava começando a chegar a hora das empresas saírem do modo crise, do modo pandemia, para o modo recuperação. O que você quer dizer com isso? A gente olha a crise em três caixinhas. A caixinha da resposta, que é a resposta à emergência, apoiar a linha de frente, hospitais, escolas, governo, empresas, etc. O segundo momento é a recuperação da economia. Então, a gente precisa olhar, e eu acho que a gente está vivendo esse momento agora, de como a gente desbloqueia a economia, como que a gente acelera a retomada econômica do Brasil, como a gente acelera a geração de emprego no Brasil, e aqui a tecnologia pode ter um grande papel. E o terceiro momento é o reimaginar o futuro. Então, o que é esse novo normal? Então, eu acho que a gente está vivendo esse segundo momento hoje e as grandes empresas, a gente precisa sentar e discutir como a gente pode ajudar o Brasil nessa recuperação econômica, e a gente precisa começar a olhar o que vai ser esse novo normal. Esse mundo ele é mais virtual, ele não vai ser 100% virtual, ele vai ser híbrido, mas o que é um mundo híbrido? Como que eu incorporo as coisas boas que a tecnologia me trouxe e não perco isso? Como que eu cresço e crio a minha estratégia de negócio, ou talvez uma nova estratégia de negócio, considerando tudo isso que nós passamos, experimentamos, e tudo que os nossos novos clientes ou os velhos clientes querem agora, que é diferente. Então, ter esse olhar para o futuro, esse olhar nas novas necessidades dos nossos clientes é fundamental para que a gente possa começar a desenhar ou reimaginar o futuro, né? Que eu acho que é mais bonitinho do que falar o novo normal, porque eu acho que está tudo anormal, a gente está vendo um novo anormal. Então, como é que a gente reimagina juntos o futuro e desenhamos aí o futuro que a gente quer para o Brasil? Né? Que futuro a gente quer para o Brasil? Um país menos desigual, um país com mais educação, e como que a gente alcança isso? Acho que a gente precisa elevar as discussões da sociedade e as empresas têm um grande papel aqui com esses temas. Antes ainda da pandemia, quando você assumiu o cargo na Microsoft, você disse que um dos seus principais desafios era avançar com a inteligência artificial no Brasil. Eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo o que isso significa na prática, porque todo mundo conhece a palavra, mas pouca gente sabe o que isso significa no nosso dia a dia, o que a Microsoft está trazendo, e falasse um pouquinho também da preocupação com a privacidade, porque tem sempre esse embate, né? Conforme a inteligência artificial avança, se ela também não está avançando na nossa privacidade, nos nossos dados pessoais, na nossa vida. Conta um pouquinho para a gente. A inteligência artificial é usar tecnologia, usar máquinas, usar dados para a gente ganhar produtividade, ganhar eficiência, levar acesso de informação para todos, levar educação e saúde para todos. E aqui a gente pode transformar a forma como a gente produz, quer seja na agroindústria, na indústria de manufatura, a gente pode adquirir ganhos de produtividade importante para as nossas empresas, que vão nos ajudar a reduzir custos e ganhar uma competitividade e escala, não só a nível nacional como global. A gente vê muito quando a gente fala no e-commerce, o que é o e-commerce? É mais do que uma ferramenta de compra e venda. As empresas são bem-sucedidas são aquelas que se conectam com seus clientes, que entendem as necessidades dos seus clientes. Então, continuamente, as empresas estão capturando dados e, em função disso, redesenhando o seu negócio. Isso é um pouco do que a inteligência artificial pode fazer. E a gente precisa requalificar essa mão de obra que está no mercado em função das novas exigências que o mercado de trabalho passa a ter.
Tânia, mas as pessoas têm hoje uma preocupação muito forte com o sigilo de dados. A Microsoft, inclusive, lançou uma pesquisa global recentemente sobre os ataques cibernéticos. Como é que vocês estão lidando com isso internamente? E eu também queria saber se ataques cibernéticos são um problema aqui no Brasil, porque a gente vê o espaço que isso ganhou nos Estados Unidos, até mesmo na campanha eleitoral. Mas e aqui? Bom, a gente tem, quando a gente pensa na adoção da inteligência artificial, a gente precisa se preocupar com o uso ético da mesma. A gente costuma dizer na Microsoft que a tecnologia ela é um meio. O que é importante é o que a gente faz com ela. Então, privacidade de dados é um ponto importante. Os dados, para nós, eles são um direito humano básico. Então, os dados são meus e eu devo definir como alguma empresa ou qualquer empresa vai utilizá-los, como e quando. Por isso, faz todo sentido a publicação da Lei Geral de Proteção de Dados, né, a aprovação, já está em vigor. Ela parece bastante com a GDPR da Europa. Eu acho que é uma lei que eleva o nível da discussão e responsabiliza as empresas pelo mau uso de dados. Isso não é cyber, não é um problema de vazamento, só de vazamento de dados por uso irresponsável, mas é um uso não devido de qualquer dado que seja meu sem a minha autorização. Então, isso vai levar as empresas a refletirem sobre o tema de forma diferente, porque não vai impactar só em altas penalidades financeiras, mas também em perda de credibilidade e reputação. Um outro tema que é bastante crítico são os cyberataques. Eu vim do setor de energia e já há muitos anos eu já via as infraestruturas de energia serem impactadas por esse tipo de ataque, por serem infraestruturas críticas para os países. Com a adoção da tecnologia e da transformação digital, os hackers também vão evoluindo e eles estão ficando cada vez mais atrevidos e sofisticados. E a gente percebeu, não só no Brasil, mas em todo o mundo, um aumento significativo de cyberataques. Os setores alvos são energia, financeiro e saúde. Infelizmente, a gente vê hospitais. Nessa última semana, uma grande rede de hospitais americanos foi atacada, e isso paralisa não só a operação, mas só para um hospital isso pode custar vidas humanas, né? Uma coisa, a tua empresa deixar de faturar por alguns dias até você recompor os servidores. O custo hoje de um vazamento de dados é no mínimo 3 milhões de dólares, de um vazamento ou de um cyberataque. Então, eu tenho até levado esse tema como uma agenda pessoal, eu tenho engajado com presidentes de empresa, com conselhos de empresa, para mostrar que esse é um risco que a gente pode mitigar. É mais fácil, mais barato mitigar do que remediar. Os prejuízos realmente são enormes. Não é um problema só do Brasil, é um problema também do Brasil. Eu acho que não justifica para não se adotar tecnologia, mas é uma preocupação. Então, que presidente, o CFO e conselho tem que ter como prioridade para garantir que você tenha um ambiente seguro para que você possa adotar tecnologia para transformar seu negócio. A Microsoft recentemente perdeu a batalha com a Oracle pelo aplicativo TikTok. Eu sei que isso é uma questão decidida lá na matriz, mas eu queria a sua opinião, Tânia, sobre a discussão de fundo dessa questão. O fato do presidente Donald Trump tá exigindo a venda de um aplicativo por questões de segurança nacional. Você acha que isso se justifica? Faz sentido? Eu acho que tem outras formas de se trabalhar a segurança, então, ter uma lei sólida de proteção de dados, por exemplo, ajudaria a responsabilizar quem está operando no seu país, independente da origem dessa empresa. Então, não vou criticar o presidente Trump, mas eu acho que aí coletivamente, que é presidente, o seu Congresso, eles precisam trabalhar leis robustas para que as empresas que operem no país elas sejam responsáveis pelas atividades delas, com todos os seus impactos. E aqui a gente está falando de impactos de privacidade e mau uso da informação. Então, eu teria ido por esse outro caminho. Vou trazer aqui uma experiência pessoal para te fazer uma pergunta de negócios. A Microsoft tem uma posição muito relevante no mercado de videogames. E recentemente meus 2 meninos lá em casa ganharam um videogame, ganharam, mas
simplesmente não ligam para o aparelho. Eles continuam jogando só no tablet. Esses jogos em nuvem, que muitas vezes eles até compartilham entre eles, né? Joga com um amiguinho que está em casa, eles vão acabar com os videogames? Eu acho que vão acabar com os videogames porque tem as pessoas, os usuários que adoram o console, e o console também tem algumas particularidades. A gente vem investindo, por exemplo, em consoles inclusivos. Eu já falo um pouquinho sobre isso. O que eu acho é que a gente, quando está diferente, em qualquer mercado, a gente precisa avaliar as necessidades dos diferentes públicos. Então, nós crescemos demais após a pandemia com os games online. Então, Xbox na nuvem já é uma realidade e esse é um negócio que cresce de forma exponencial. A gente vê que o negócio de consoles, e a gente está lançando um novo console, então é um negócio também ainda interessante, que tem um público para eles. E quando a gente fala de console, porque aí o tablet, ele não vai talvez ser tão impactante, quando a gente fala de inclusão. Você já pensou numa criança com deficiência física? Às vezes sem um braço, às vezes com uma deficiência motora, a dificuldade que ele tem de manipular um console de videogame ou manipular o joguinho na tela de um tablet é praticamente impossível. E a gente tira dessa criança o prazer de poder participar de um jogo e de se integrar com seus amiguinhos. Então, nós criamos, por exemplo, um console inclusivo, porque aí qualquer criança pode entrar no jogo de igual para igual. É o que a gente fala de incorporar design inclusivo nas nossas ferramentas. Porque quando a gente desenha um produto para 5% da população, a gente tem 5, 8% da população possui alguma deficiência. Então, quando eu desenho um produto para 5%, os outros 95% também se beneficiam. Isso é uma crença que a gente tem. Então, eu acho que o mundo do console ele não vai crescer como cresce o mundo virtual, mas eu acredito que ainda tem espaço para os dois, e nós estamos investindo nesses dois mundos. Não, como líder em nuvem, eu não posso ficar fora do mercado também de games. Vou levar nossa conversa agora do mundo dos negócios para questões de gênero e questões ambientais, Tânia. Num mundo que é corporativo, que é dominado, infelizmente, ainda por homens, você já está comandando a segunda grande empresa. Como é que foi essa sua trajetória? Você se sentiu vítima de discriminação em algum momento? Você tem algum recado, alguma receita que você quer dar para outras mulheres que estejam também neste mundo? Bom, eu acho que eu tive a grande sorte de ter pais que me empoderaram desde pequena. Pai e mãe dizendo, você pode ser o que você quiser. E eu vejo que isso faz muita diferença, sobretudo na carreira das meninas, porque a gente recebe muitos desestímulos ao longo da nossa jornada, desde menininha. E aí a gente vai perdendo a confiança na gente. Então, meus pais, eles até acho que exacerbaram a autoconfiança dos filhos. Isso me ajudou a não levar para um lado ruim, ou não sentir bloqueio por piadinhas e resistências que eu tive ao longo da minha carreira. Então, não posso nem reclamar, porque eu acho que eu superei todos os obstáculos que possam ter acontecido. Eu sou uma pessoa super persistente, eu sou resiliente, eu gosto muito de um conceito que a gente discute na Microsoft, de ter a mentalidade do crescimento. A gente fala muito hoje no lifelong learning, né? A gente está aqui para aprender eternamente, e eu sempre tive isso embutido em mim, e eu acho que isso me ajudou a abrir portas. E eu trabalhei em empresas que tinham a diversidade. Infelizmente não são todas as empresas que têm essa mentalidade, mas eu trabalhei em empresas que tinham diversidade e inclusão como parte da agenda. E aí foi aproveitar a minha motivação para aprender e para crescer, junto com uma empresa que me permitia ter esse espaço. E eu acho que para nós mulheres, nós temos que buscar as empresas que vão nos dar esse espaço. E a gente precisa confiar na gente. Então, não preciso, se a gente for esperar que outra pessoa nos diga que a gente, você é boa, você vai, eu vou te apoiar,
talvez muitas fiquem paradas ao longo da jornada e desistam de seguir uma carreira executiva. Então, eu acho que a gente confiar na gente mesma faz toda a diferença. É lógico que tem que ter muito trabalho, tem que ter entrega de resultados, a gente faz escolhas ao longo da carreira, mas eu acho que a confiança ela é um fator fundamental para o sucesso. Mas como reagir a episódios de discriminação que você certamente já passou? Se não foi dentro da empresa, foi num relacionamento com um cliente. Como que você não deixa isso te abalar? Como reagir a isso, a esse machismo aí de todo dia? Hoje esse tema está na pauta de várias conversas, na pauta de executivos, na sociedade. Eu acho que a gente precisa discutir mais e educar mais as pessoas sobre o impacto de um comentário racista, de um comentário machista. E eu vejo as empresas bem-sucedidas nessa agenda diversidade e inclusão, são empresas que investem pesadamente em treinamento da sua força de trabalho. É importante as pessoas entenderem que diversidade e inclusão é bom pro negócio. E a gente não está falando em mulher tirando o lugar do homem no mercado de trabalho. A gente está falando que mulher mais homem, nós somos metade da população brasileira e mundial. Mulher mais homem, preto mais branco mais índio, todo mundo junto e misturado, ganhando a mesma coisa, sem o famoso pay gap, né, o gap salarial, a gente aumenta o bolo, a gente aumenta o PIB, a economia mundial. Aumentando a economia mundial, a gente tem um pedaço maior para muito mais gente. Então, eu acho que essa falta de entendimento de que diversidade e inclusão é imperativo para o negócio é um grande problema. Então, muito treinamento ajuda as pessoas a lidarem com seus próprios preconceitos, se conscientizarem deles e aí atuarem. E o que a gente recomenda hoje, né, para as mulheres é que os homens, quando falando de gênero especificamente, que os homens entrem também, busquem o entendimento e se comportem como aliados. A gente tem trabalhado muito o conceito do aliado. Quando você é uma minoria, às vezes não demograficamente, mas dentro de uma organização, você precisa que a maioria se comporte como um aliado para inibir comportamentos que sejam tóxicos, para aumentar a consciência das pessoas que estão em volta e para ajudar essa própria pessoa que representa a minoria a acreditar nela e seguir em frente. Para fechar a nossa conversa, vou trazer o tema ambiental, que eu sei que te interessa bastante. Você também foi uma das CEOs que assinou aquela carta para o governo brasileiro. Qual é a sua avaliação hoje sobre a política ambiental do governo Jair Bolsonaro? E se, na sua perspectiva, isso está realmente, esses episódios de queimadas na floresta amazônica, no Pantanal, se isso está atrapalhando a entrada de investimentos no Brasil? Sim, está atrapalhando, porque tem duas coisas aqui. A gente tem o fato e a gente tem a percepção. O fato, às vezes, reforça a percepção, e você também tem uma narrativa que reforça a percepção. E o investidor, ele é muito sensível a toda essa... A gente vê a volatilidade do mercado em função de percepções. Então, hoje o investidor, principalmente o externo, ele só tem mensagem ruim do que está acontecendo no país. Então, o grupo, né, que é um grupo de empresas que está junto com o CEBEDES, o Centro Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, a gente decidiu que a agenda ambiental ela é grande demais e complexa demais para só o governo tratar. Principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente costuma dizer no mundo corporativo, a gente tem tantos pratinhos para equilibrar, alguns vão cair e quebrar. Então, para o governo, o desafio está sendo enorme, a falta de dinheiro é uma realidade, então a gente decidiu mudar a postura e eu gosto da atitude que nós tivemos, porque mostra que o mundo empresarial, o setor privado, ele tem um papel e ele tem que ser protagonista em algumas discussões. A gente não pode ficar em cima do muro. Então, um grupo de executivos, hoje já somamos mais de 70 empresas, juntos com o CEBEDES, a gente construiu uma agenda positiva, onde a gente oferece o nosso apoio, o nosso conhecimento,
para endereçar a agenda ambiental. E aí a gente fala de desmatamento legal e ilegal, a gente fala de reforma fundiária, a gente fala de crédito de carbono e tenta permear toda a agenda ambiental, mas com soluções pragmáticas, com ideias e soluções pragmáticas. Então, acho positivo no empresariado falar: isso está me trazendo prejuízo, é prejuízo de imagem, pode ser prejuízo financeiro, nós precisamos fazer com que o nosso país cresça, então é nosso papel ter um posicionamento positivo, não de ficar apontando dedos. Eu acho que a gente está apontando dedos demais nesse momento do país. A gente tem que entender que somos todos brasileiros, independente do partido que a gente, né, vota, suporta, o time que apoia, a religião que professa. Então, nós somos todos brasileiros e a gente tem que se unir em função de uma pauta. E o CBEDS vem trabalhando desde de organizar pautas com os presidenciáveis no passado. A gente quer esse alinhamento. A agenda ambiental, a gente precisa da união de setor público, de setor privado, academia e ONGs. Tânia Consentino, presidente da Microsoft Brasil, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui no CNN Líderes. Foi uma delícia essa conversa. Obrigada mesmo. É um grande prazer conversar com você pessoalmente. Um prazer enorme estar aqui com você e com toda a sua audiência. Lembrando que todo domingo à noite nós temos um encontro marcado com os grandes executivos que movimentam a economia brasileira. E esta é a CNN Inconfundível.